Então vamos lá, né? Mais um episódio do MagnaCast, né? O podcast da WTND. Hoje a gente já está no terceiro episódio, né? No primeiro a gente trouxe a Ingrid aqui, ela falou bastante sobre a empresa dela, que é o que a gente quer passar aqui nesse podcast, né? A gente quer trazer as pessoas que a gente conhece, a gente quer trazer os clientes da WTND, quer trazer o pessoal que é da parte de esportes também, né? A gente vai trazer bastante gente do futebol, a gente vai trazer bastante gente da musculação, do atletismo, né? Corrida de rua. E já fique ligado no próximo que vai vir um pessoal aqui que é da corrida de rua, tá? Então, nesse terceiro episódio, né? A gente está aqui com a Paula Faria, né? Ela é fundadora da Senhora Unha, né? Ela é pós-graduada também em odonto, né? Ela vai falar mais sobre ela já já. E eu tô também aqui com o meu amigo, o Kaique, que já que vai se apresentar também. Ah, eu? E aí, gente, vocês já me... Vou me apresentar brevemente, que vocês já me conhecem dos outros podcasts. Até no segundo episódio a gente falou um pouco da nossa própria vida, né? O Wagner aproveitou para se conhecer mais também, né? A gente não se conhecia, né? Até então. Sim, naquelas, né? Vamos trabalhar junto. Mas a gente nos conhecer muito. E no final acabamos aqui no podcast, gravando aqui pra vocês, tá? Então vamos dar andamento. Tá, então a Paula, ela é como eu disse, né? Ela é CEO e fundadora da Senhora Unha, né? Isso. Ela é dentista também, até ontem eu não sabia que ela era dentista, né? E ela tem grande experiência aí com gestão e franquias, né? Então eu quero que você apresente também um pouquinho aqui, Paula. Sim, na verdade eu sou dentista por formação, né? Eu me formei em odontologia aqui em Mogi das Cruzes, por sinal. E depois que eu me formei, fiquei ainda um tempo em Mogi, depois voltei, eu sou natural de Minas, de Itajubá, de Minas Gerais. Voltei para casa, fiquei um tempo ainda atuando por lá, clinicando na odontologia, né? A gente fala que a odontologia, ela forma a gente e bota a gente para a rua, fala, agora se vira. Então, todo dentista a gente fala que tem um pouco de empreendedor, né? Ele acaba tendo que se virar de uma forma ou de outra. Né? E eu comecei dessa forma também. E depois eu fui seguindo para a parte de radiologia odontológica. Então, eu fiz especialização na Unicamp, em Piracicaba. Eu fiz mestrado também, né, voltado para radiologia na área de biopatologia bucal. E atuei, tinha meus consultórios, minhas clínicas, atuei por bastante tempo na odontologia, por mais de 15 anos. E chegou a fase, né, que vieram os filhos. Então, aí a gente, né, eu optei, foi planejado, eu quis ter filhos, mas chegou um momento em que a odontologia, ela me dificultava, o meu tempo ficava restrito com os meus filhos, porque eu precisava atuar diretamente, né? E eu comecei a buscar, eu comecei a estudar outras áreas para empreender, áreas que não dependessem diretamente da minha atuação, né? Onde eu conseguiria aplicar gestão à distância, visto que a gestão já fez parte, né, de todo o meu processo ali, inclusive com a odontologia, com as clínicas e tudo mais. E foi então que eu comecei a buscar. Então, eu falo que a Senhora Unha, ela surgiu de uma dor e de uma oportunidade. A dor, porque eu falo que hoje cuidar das unhas não é mais luxo, é uma necessidade. A mulher não sai de casa, ela não vive mais sem cuidar das unhas, tem né? Sair, tem que pintar, tem que estar pronto, né? E faz parte da imagem, né? A gente se cuida, a gente está ali, né, pronta para o mercado de trabalho, pronta para a reunião da escola, pronta para o que der e vier. E as unhas fazem parte desse processo todo. Então, eu comecei a estudar e com essa dor minha, que era a questão de cuidar mesmo das minhas unhas, então eu comecei a ver um negócio que existia já em um shopping. E eu sempre que eu passeava nesse shopping, eu olhava aquele negócio e achava interessante, mas eu não tinha coragem de utilizar aquele serviço. Por quê? A questão de higiene e biossegurança, para mim, ali era muito precária, visto a carga que eu tinha já da odontologia, né? Já tinha essa visão diferenciada. Então, assim, eu gostava, achava o negócio muito interessante, eu via que tinha um potencial, mas não servia para mim. Então, a minha dor, aquele espaço não resolvia. E até que esse shopping, né, que era na cidade já que a gente frequentava, e a gente tinha uma pessoa, um conhecido que atuava na administração do shopping. Até que um dia, a gente passeando pelo shopping, a gente olhou aquele que era um quiosque na época, fechado, coberto. Então, a gente olhou e falou, mas o que aconteceu com esse negócio aqui, né? Então, a gente foi no dia seguinte, isso foi um final de semana, a gente não conseguiu falar com ninguém nesse final de semana, mas na segunda-feira a gente estava lá no shopping, falou, a gente queria entender o que aconteceu ali, por que fechou.
explicaram lá os motivos todos, mas o negócio tinha acabado. E falaram pra gente, mas se vocês tiverem interesse em pegar, Tá. a gente conversa. Então, a Senhora Unha, ela não nasceu com uma ideia já de ser uma franquia? Ou Não, sim? na verdade, assim, a gente já tinha também essa ideia na cabeça, mas, a princípio, foi uma oportunidade de um negócio, da gente desenvolver um negócio ali. Tá. E já, eu falo que assim, eu sou dos processos, né? Por toda essa bagagem de faculdade, de mestrado e essa coisa toda, a gente já acaba desenvolvendo processo para tudo. Então, desde o começo, que a gente abraçou mesmo essa oportunidade lá, já começou com processos. Então, a gente já pegou o negócio, já implantou toda a questão de biossegurança, que eu falo que era a dor que eu tinha, que eu não conseguia utilizar aquele serviço, que era uma necessidade minha. Tá. E com isso eu já fui implantando a questão de biossegurança. Então, desde o primeiro atendimento ali, as meninas sempre, isso antes da pandemia, tá? Então, as meninas já trabalhavam com máscara, já trabalhavam com luva, já trabalhavam com touca. Tudo era esterilizado em autoclave, que é o mesmo equipamento que é utilizado nos consultórios médicos e odontológicos. Então, essa questão da biossegurança, ela sempre esteve à frente do nosso negócio. E, paralelo a isso, a gente também já resolveu a questão do atendimento. Tá. Então, a gente já trabalhou, que na verdade o senhora, né, é um senhora com M, que ele vem desde uma senhora unha, né, uma unha de respeito, mas também é uma questão de senhora marcada. Senhora marcada, sem né? agendamento. Tá. Então, senhora com M é porque a gente atua, né, o nosso modelo de negócio, ele também atende senhora marcada. Então, desde o começo já funcionou assim. E teve uma aceitação muito grande. Tá. Então, o pessoal começou a buscar, era um modelo compacto, que era um quiosque. Então, a gente tinha ali uma limitação de atendimento. E coisas que aconteceram muito legais, que a gente viu que a gente estava no caminho certo, é que as mulheres esperavam na porta do shopping, o shopping abrir, para entrar e serem as primeiras a serem atendidas. Tá. Então, com o tempo, aquilo começou a ficar pequeno. Daí vocês, mas assim, vocês ainda têm esses quiosques e tem a loja também, qual é o modelo assim hoje? Sim, a gente tem os dois modelos de negócio, quiosque e loja, tanto loja de shopping ou loja de rua. Tá. Porém, todos os investidores acabam optando pelo modelo de loja. Por quê? Por questões de capacidade operacional mesmo. O quiosque ele é limitado, né? Você não consegue expandir. Colocar a mais loja pessoas dentro, você né? não consegue colocar Tá. mais pessoas, mais profissionais, os Tá. pontos de atendimento são limitados. E na loja não. Então, acaba que não que não seja limitado, né? Mas você consegue ter uma capacidade maior. Né? Sim. Tá. E então, assim, todos os nossos modelos hoje, todas as unidades que a gente tem em funcionamento e para implantar, elas são no modelo loja. Então hoje vocês são quantas franquias hoje? Hoje a gente está com 17 unidades em funcionamento e quase 30 para inaugurar. Para implantar. Pra E dessas implantar. daí, a porcentagem assim, como que é? De loja e de quiosque? Tudo loja. Tudo loja? Tudo loja. Então quiosque não tem mais? Não tem quiosque. A gente existe o modelo, né? Então, o franqueado que ele tem interesse, ele tem um ponto que ele acha que ali um quiosque vai atender, Tá. existe o modelo, existe a possibilidade. Mas hoje todos os candidatos, os interessados que chegaram, optaram pelo modelo de loja mesmo. Legal. Eu lembro que um dia a gente estava conversando lá no escritório e você falou que tinha outro modelo também, né? Que era da bolsinha lá, da mala. Sim. Na verdade, a gente é um modelo home office, né? Que é um atendimento a domicílio. Mas esse modelo hoje, ele está funcionando, por exemplo, assim, o franqueado que ele quer oferecer mais um diferencial para o cliente que já busca o serviço da senhora unha, ele está funcionando dessa forma. O franqueado, ele tem a possibilidade de estar oferecendo esse atendimento em home office. Legal. Então o cara Nossa, já tem a loja, né? Bem legal. Isso. Então o cara já tem a loja, ele quer atender ele tem as clientes deles ali, ele vê que a cliente dele quer um atendimento mais Isso. personalizado na casa dela, né? Daí ele vai e leva a maletinha Isso, aí profissional lá. ele consegue implantar esse modelo dentro do negócio dele também. Tá. Não, legal. Teve uma boa aceitação esse modelo? Esse modelo, ele foi curioso que assim, ele já existia, já era um projeto que a gente tinha. E a gente implantou ele justamente depois da pandemia. Naquele momento em que as coisas estavam voltando, justamente para a gente poder entregar um serviço que é uma necessidade, né? Mesmo durante a pandemia, as mulheres não queriam parar de se cuidar, muito pelo contrário, elas tinham tempo ainda para isso. Então, a gente colocou ele para rodar na pandemia.
E o legal é que o pessoal tava com um pouco de medo de sair de casa também, né? Então... E toda essa questão de biossegurança, então as meninas iam todas uniformizadas, paramentadas, chegavam nas residências, elas calçavam, né, o propé, aquela botinha, tudo para entrar. Então, foi muito legal, tipo, tinha casa que chamava, a família toda utilizava o serviço. Então, às vezes, a profissional passava o dia. Só que aí a questão não funcionava tanto sem o agendamento, né? Que daí a gente já precisava ter uma programação ali. Sim. Mas teve uma aceitação muito grande, funcionou muito bem durante a pandemia. Legal. Então, já que a gente já entrou nesse assunto, né, da Covid, da pandemia lá, me fala um pouco, como que vocês fizeram, né? Lógico que vocês já implantaram Você tem um nome esse modelo ou não? Sim, esse é o modelo home office, atendimento em home e office, né? A gente pode ir até a casa ou até o trabalho da cliente. Tá. Então vocês fizeram isso e o que mais vocês fizeram na pandemia? Como que foi a pandemia para vocês? Como vocês sentiram? Como vocês superaram ali também, né? Porque foi uma superação para todos os empreendedores, eu acho, né? Pelo menos para a gente foi muita. E me fala um pouquinho, né, dessa fase que a gente viveu aí. Sim, na pandemia foi bem difícil porque a maioria dos nossos modelos, das nossas unidades, eram de shopping. Então o shopping fechou mesmo, né? Não tinha como flexibilizar, né? A gente sabe que tiveram espaços de rua que funcionavam de uma forma ou de outra. E a gente não teve como funcionar mesmo. Então a gente ofereceu para os nossos franqueados implantarem esse modelo. Com as clientes que tivessem a necessidade, eles poderiam estar utilizando os profissionais e levando até o cliente para entregar o serviço a domicílio. Sim. Então, assim, teve uma aceitação, lógico que, né, as pessoas não estavam saindo de casa, não estavam tendo eventos, não estavam trabalhando. Então, foi limitado, mas fluiu, foi bacana, teve um resultado positivo, inclusive na pandemia, né? Então, deixa eu fazer uma pergunta só, porque eu vejo muita gente que trabalha com franquia, né? Tem o Semenzato, a galera que trabalha muito com franquia. E nessa época da pandemia em específico, eu vi que muitas pessoas que têm a franquia usaram várias estratégias para conseguir manter os franqueados vivos. Sim. Né? Porque eles meio que são pseudo-sócios, né? Do negócio. E teve muitas franquias, cada um usou uma estratégia diferente. Tipo, exemplo, lá do Flávio Augusto, lá ele zerou a porcentagem para tentar segurar as pessoas ali. Qual que é a estratégia que vocês usaram para tentar passar com menos de dano possível? Sim, na verdade, na pandemia, durante o período todo que as lojas estiveram fechadas, a gente isentou os franqueados de todos os custos. Então, assim, a gente arcou com as despesas, porque a gente fala as despesas não pararam, né? Os custos não pararam de chegar. Mas, para a gente ajudar os franqueados, a gente isentou todos os franqueados de pagar royalties, de pagar todas tudo que fazia, era relativo, né, à franquia. Sim. Tudo que foi possível a gente fez pelo franqueado. Aí tiveram as questões de shopping, né? O shopping também ajudou de alguma forma, mas depois mandou a conta. Então, sim, no final tem um boletinho ali para você pagar. A gente tem a nossa unidade, por exemplo, a gente paga até hoje, né? Eles negociaram, mas a gente paga até hoje a dívida de pandemia. Então, mas assim, cada um né, fez o que estava dentro do possível. Mas teve muitas quedas ou não? Ou todo mundo conseguiu passar tranquilo? Passou, a gente teve, lógico, unidade que não conseguiu se manter, né? Foi um período muito difícil, porque, assim, na nossa parte a gente conseguiu fazer, né? A gente conseguiu tanto auxiliar o franqueado, a gente fazia treinamentos online, a gente foi, né, preparando o franqueado para aquela volta, a gente criou pacotes de serviço que não é uma coisa que a gente trabalha, mas a gente criou para fazer essa pré-venda, né, para fazer o franqueado captar esses clientes e fazer uma venda maior para conseguir, quando voltasse, né, já ter um público ali, né, nesse retorno. Mas tiveram questões principalmente junto aos empreendimentos, né, que são shoppings ou os pontos comerciais, que dificultaram bastante, não conseguiram ajudar o franqueado a se manter ali naquele momento. Então, a gente teve sim, né, algumas unidades que não conseguiram se manter, mas graças a Deus a gente conseguiu se deu a volta por cima, tá tudo certo. Contornar e ajudar da melhor forma, né? Sim. A gente conseguiu fazer o que foi possível. Tá, legal. Ô, Paula, vamos deixar um pouquinho a senhora unha de lado e vamos falar da Paula, né? Vamos falar como que a Paula era quando ela era mais jovem, por que a Paula resolveu empreender e por que ela tinha esse bichinho que picou a gente também do empreendedorismo, né? Como eu já falei, né? Meu pai, ele sempre trabalhou por conta, sempre teve negócio, então eu acho que ali, né? Eu trabalhando junto com ele ali,
o bichinho me picou, eu falei, eu quero ser um empreendedor também, quero ter meu negócio. Sim. Né? Como que a Paula vê essa parte, sabe? Lá quando você era criança, Sim, na verdade, adolescência... Meu pai, ele se formou, meu pai era médico e ele se formou médico com 35 anos. Então, meu pai, né, veio de uma vida bem difícil, mas assim, depois que ele e minha mãe se casaram, eles conquistaram bastante coisa juntos. E a gente fala que a gente até se perde um pouco, porque nessa questão, a mulher empreender não é uma coisa tão natural. Só que na época, né, meu pai, isso faz o quê? Deixa eu ver, uns 30 anos atrás, o natural é que a gente associe a imagem do pai, né, que se formou e tal. Porém, o meu pai se formou em medicina, ele trabalhava também, e a minha mãe, na época, ela costurava. Então, ela fazia vestidos de noiva para ajudar o meu pai a pagar a faculdade. Tá. Então, eu acho que, assim, a gente fala, né, a gente associa muito, meu pai atuou, ele era da área da radiologia. Então, a gente viu muito o meu pai trabalhar, porque a minha mãe, depois que meu pai se formou, ela trabalhava mais em casa, mais cuidava dos filhos, mas o empreendedorismo estava mais nela do que no meu pai mesmo, porque ela costurava desde sempre. Ela começou a fazer vestidos de noiva e ela conseguiu pagar a faculdade dele, né? Os dois juntos, é lógico, mas trabalhando dessa forma. Legal. Trabalhando para ela, né? Trabalhando para ela. Ela fazia os vestidos, costurava. Até hoje a minha mãe costura, ela sempre empreendeu, ela sempre teve o negócio dela. Então, ela sempre atuou mesmo, né? Costurando ou vestido. Agora ela tem fábrica, confecção de pijama. Então, assim, o empreendedorismo está mais ligado à minha mãe mesmo do que o meu pai. Então, é muito bacana porque acho que a gente viveu isso. E aí chegou uma fase, né? Depois que meu pai atuou só 15 anos na profissão. Meu pai morreu muito cedo, com 52 anos. Então, chegou meu pai ficou doente. Então, logo que ele ficou doente, eu tinha acabado de me formar, tinha voltado para Itajubá, e ele foi para tratamento, teve um câncer de pulmão, foi para fazer tratamento no hospital de Barretos e ficou muito tempo fora. Então, eu precisei assumir ali os negócios dele. E eram coisas que, assim, na verdade, eu não sabia fazer, né? Mas a gente acabou conseguindo ali manter, né, o negócio funcionando dentro do possível. E eu acabei tomando conta ali do negócio dele enquanto ele estava em tratamento. Depois ele voltou, mas não conseguiu voltar a trabalhar, e aí a gente teve que assumir total. Na verdade, assim, ali a gente acabou encerrando, porque na parte médica, principalmente na parte de radiologia, o médico, né? Basicamente é o médico. Então a gente tinha Dependia muito dele ali, né? Sim, a gente tinha pessoas que ajudavam ele, mas o negócio era ele mesmo que mantinha. Não tinha como a gente continuar o negócio sem a presença dele. Então aí acabou, depois de um tempo, a gente fechando, vendendo o negócio, né? E como eu já estava formada, então ainda tinha 2 irmãos que iam começar a estudar. Então, foi a minha mãe, a minha irmã, e a gente conseguiu, junto, formar os 2 irmãos ainda em medicina. Você é a mais velha? Eu sou a mais velha. É a mais velha dos irmãos? Sou a mais velha. Legal. E aí, os 2 entraram também na faculdade de medicina e seguiram a carreira do meu pai. Beleza. Mas todo mundo formado hoje? Todo mundo formado. Graças a Deus. Bom. Deu tudo certo. Deu tudo certo no final. Então vamos lá. Paulo, eu já comprei uma franquia, já participei de uma franquia, era de alimentos, né, vegetarianos. E não sei se quando você compra uma franquia, você tem que ter um match ali com ela, né? Sim. Não sei, eu acho que assim, como eu não sou vegetariano, né? A minha esposa é nutricionista, daí a gente foi falar, a minha esposa passou pela mesma coisa que você passou. Teve a nossa filhinha, ela parou de atuar como nutricionista e foi atuar como mãe, né? Sim. Parei, vou ficar 100% com a minha filha. E ela ficou ali em casa e tal, e daí ela... Chega uma hora que quem sempre trabalhou, sempre empreendeu, fala, preciso trabalhar. Precisa sair dessa... Mesmo com a filhinha aqui, dá para fazer alguma coisa. Sim. Não dá mais para atuar como nutrição, com nutrição como ela atuava antes. Daí a gente, vamos procurar uma franquia, né? Daí tem um cliente nosso lá que tem uma franquia, daí a gente fechou com ele lá e começamos a trabalhar ali. Só que eu acho que assim, como a gente não é vegetariano, né? Não sei se é isso também, não deu certo. Né? Não foi para frente, era até legal, porque assim, é um negócio diferente, inovador, na região onde eu moro não tinha.
E até tava indo, só que a gente, sabe, quando não tem aquele negócio, não, vai dar certo, a gente vai levar o negócio pra frente. Então, quando a pessoa, ela pensa em comprar uma franquia, o que você acha que tem que ter nessa pessoa, assim? Ela tem que ser só empreendedor? Basta? Ou não? Ela tem que ter essa afinidade com o que ela está comprando? Não, acho Como que é sim. o pessoal que compra lá, Senhora Unha? Eu acho que sim, a pessoa precisa se identificar com o negócio, porque assim, igual eu falo, tanto para a pessoa que vai investir, como para a pessoa que entra para trabalhar em qualquer outro negócio. Você precisa entender que o local de trabalho a gente passa a maior parte do nosso tempo, a gente passa mais parte do tempo com a nossa equipe do que com a nossa família, né? Sim. Até. Então, a gente tem que ter essa identificação. O que a gente fala assim, a pessoa não precisa saber fazer unha, não precisa ser do segmento para ser um franqueado Senhora Unha. Mas tem, sim, que ter o mínimo de interesse. Eu falo assim, às vezes a pessoa é só investidor, mas ela precisa ter alguém ali fazendo à frente do negócio e responsabilizando pelo negócio, né? Porque assim, quando a gente trabalha, principalmente no caso que você colocou, eram produtos. No meu caso, né, no caso da Senhora Unha, são serviços. Sim. E a gente precisa atrelar o segmento, né, serviços, a questão de trabalhar com serviços com o ato de servir. Sim. Então, se a pessoa não está com esse propósito, se a pessoa não tem essa vontade ou, sei lá, o mínimo de trato com pessoas, fica difícil trabalhar com serviços. Então, eu acho que ali, principalmente, tem que gostar de pessoas, tem que gostar de se envolver, tem que interagir. Mas, assim, é um negócio muito... eu sou suspeita para falar, né? Mas é muito encantador, porque a gente trabalha diretamente com a autoestima da mulher. Sim. Então, eu falo que é um dos segmentos, inclusive a parte de unhas, que a mulher, ela vê o resultado ali imediato. Ela sai dali, ela sai encantada. Sai diferente do que entrou, Sai diferente do que entrou. E ela está vendo o tempo todo aquele serviço que foi realizado, entendeu? Então, aquilo ali é uma satisfação muito grande. E, assim, por experiência própria, ele age muito forte mesmo na autoestima. Eu mesma, quando eu faço unha toda semana, né, talvez, às vezes até mais que uma vez por semana, mas quando eu levanto dali, parece que eu sou outra pessoa. Porque você se sente mesmo transformada, empoderada, isso é realidade, real, né? É fato. Sim. Então, eu acho que atuar, né, nesse segmento da beleza, de estética, é muito bacana por conta disso, o resultado é imediato. E eu costumo, né, fazer a comparação com a odontologia e principalmente com a radiologia, que é onde eu atuei. Então, chegou uma hora que hoje eu não atuo mais na odontologia, né? Então, chegou uma hora que a gente estava lá com os dois negócios ainda. E a gente pensou, e agora? A gente vai se manter nos dois. E aí a gente colocou mesmo na balança. E uma coisa que foi decisivo mesmo para a gente, além, lógico, do faturamento, que os dois negócios, né, apresentavam retornos diferentes, investimentos diferentes, riscos diferentes. Chegou uma hora que a gente parou e pensou, olha, se a gente parar aqui em frente à nossa clínica e contar, se passarem 10 pessoas, quantas vão parar e falar, hoje eu vou fazer uma radiografia panorâmica. Hoje eu estou inspirado, eu estou afim, né? Eu quero me sentir bem, eu vou fazer uma radiografia panorâmica. Uma aqui, deixa eu entrar. Não vai, ninguém Não, a gente só faz quando a gente está precisando muito, Sim, né? Você só vai quando no você está ou com dor, ou quebrou um dente, está feio. Tem que ir, né? Né? É mais questão estética, ninguém vai cuidar dos dentes por questões de saúde. Saúde regularmente? Ninguém não, né? Mas a gente sabe que é raro. Então, se a gente colocar lá, se passarem 10 pessoas aqui, eu colocar a minha clínica de radiologia aqui e a Senhora Unha aqui do lado, 8 vão entrar para fazer unha. Nenhum vai entrar para fazer uma radiografia. Então, a gente falou, a gente vai chorar ou a gente vai vender lenço? Vamos vender lenço. E aí, a gente resolveu entrar de cabeça mesmo. E a gente está fazendo 5 anos agora. É isso que eu ia perguntar, já fazem quantos anos? 5 anos. 5 anos. Então, a Senhora Unha faz 5 anos agora, 2, né? 2,5 de pandemia, então a gente fala que é 5 anos, mas no final a gente tem 3 anos aí. Tá. E uma dúvida também que eu tenho, que eu acho muito legal. Eu sempre passo no shopping, no Mogi, eu falo, que da hora, Senhora Unha. Que legal. Eu não sei, assim, vocês criaram o layout daquele modelo de salão, ou vocês modelaram de alguém sobre as cores? Sabe, deu muito certo.
Sim. Sim. Se você olha, você quer ficar falando, nossa, que lugar meio É mágico, muito, né? a identidade é muito atraente, né? É sabe, muito forte. Aquelas cores, Uhum. eu passo no shopping, passo olhando assim, eu falei, que da hora. Sim. Dá até vontade de fazer Eu tenho muito orgulho, né? Porque a gente criou, foi muito rápido, porque o que aconteceu, né? Que eu contei a história, né? Do modelo que existia, e o shopping falou assim, vocês têm interesse? Então vocês precisam botar para funcionar em 10 dias. Era o shopping de Mogi mesmo? No shopping de Suzano. Ah, de Isso Suzano. aconteceu no shopping de Suzano. Tá. Então vocês precisam colocar para funcionar em 10 dias. Nossa, que correria. Então a gente criou toda aquela identidade em 10 dias. Ficou muito bom. As cores, o nome, o layout, tudo aquilo já... Não tinha nome, não tinha nada. Não tinha nada. Tá. Tinha, mas a gente não tinha nada a ver com a gente, não era nada do que a gente Tá. queria pra gente, né? Tá. Então, a gente criou um novo modelo praticamente em 10 dias e botou para funcionar com todos os processos que existem hoje na Senhora Unha. É lógico que a gente aperfeiçoou muita coisa com o tempo. A ideia em si já mas tinha, a ideia né? inicial começou já ali, daquele jeitinho. Eu acho que deve ser difícil, né? Você franquear um negócio, né? Porque você tá passando a sua ideia, né? Sua O seu imagem negócio, também, a sua Sim. imagem, que é a sua marca, a sua imagem, né? Para outra pessoa que você, assim, Tomar conta, você né? não conhece, né? Sim. Na verdade, quem quer comprar, quem quer investir ali, não conhece. Acaba chegando até vocês ali, né? Sim, na verdade existe uma seleção, né? As pessoas que querem investir, elas passam por uma seleção de franqueado, a gente faz uma entrevista para ver se a pessoa tem um perfil, se a pessoa se identifica com, Nossa, que legal, não com o sabia negócio. disso. Sim, porque assim, é muito difícil. Às vezes a pessoa chega com uma visão do negócio, né? E se você simplesmente, não, tá, assina o contrato. Não, a gente precisa mostrar como que o negócio funciona, a gente precisa mostrar que tem processos que precisam ser seguidos justamente porque a gente tem uma rede. Todo mundo investiu no negócio. Então, se uma unidade está fazendo errado, se uma Tem unidade que ter um padrão de qualidade, né? está entregando um produto, um serviço diferente do que a gente propõe, ela está prejudicando a rede toda. Uhum. Ela não está prejudicando só a unidade dela. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa zelar, né? A gente precisa cuidar da rede toda, porque a gente precisa de uma rede saudável para que todos prosperem. A gente fala muito que a palavra é prosperidade. Quando a unidade está funcionando bem, quando a unidade está dando certo, toda aquela, a gente tem os colaboradores faturando bem, a gente tem o franqueado faturando bem, a gente tem a franqueadora faturando bem. Então, é uma rede onde todos se beneficiam. Então, e também a gente... é o pessoal que está ali também, né? Fazendo a unha, manicure. Sim, ele tá os feliz, colaboradores, exatamente. Sim. A gente fala, e assim, é muito legal, porque a gente está trabalhando, 90% são mulheres, né? Então, a gente tem mulheres entregando benefício para outras mulheres. Então, isso é muito legal, muito forte, né, no que a gente faz hoje. Então, a gente precisa cuidar disso, né? Todo mundo... E a autoestima é uma coisa que pega pra qualquer um. Pode ser quem você for, você vai sentir se sua autoestima estiver lá meio Sem no chão. dúvida. Né? A gente fala Sente. muito, eu falo muito de mulher, mas a gente tem muitos homens que utilizam o serviço, né? Porque a gente sabe que a gente até brinca, né? Que homem vai cortar a unha, fica parecendo Tudo torto, né? Né? um monte de ponta Isso e quando depois faz se uma machuca. ponta, corta de um lado, depois do outro. Exatamente. E rapidinho, né? Fica as unhas, fica assim. Não, Então, hoje de manhã, antes de vir pra cá, 5 Exatamente, minutos. 5 minutos não, é 1 minuto. um minuto. Então, Já. às vezes é só uma no meio, só outra não Já tá precisa bom. mais. Aí cresce, né? Aquele... Fica um... Mas então, a gente tem muito homem que utiliza o serviço, até para cortar a unha dos pés. A gente tem um serviço que é exclusivo para homens, que é o cortar e lixar, que é justamente para, né? Porque a gente sabe que muitos homens não vão lá e querem pintar as unhas ou sair com a unha brilhando. Então, a gente tem produtos voltados para os homens e a gente também tem serviço voltado para os homens. Tá. Então, a gente tem serviço para os pés, para... É isso que eu ia perguntar. Eu que jogo futebol, né, com chuteira, e aquela chuteira, ela mata o pé. Teu pé do Sim. cara quente. Não, o pé é uma porcaria, né? Daí, às vezes, eu acho que o homem, ele tem um pouco de vergonha, né? Sim. De ir até uma senhora unha, por exemplo, uma manicure, né? Mas não é só as mãos ali que o homem vai cuidar, né? Também tem esse serviço de podologia, né? Lá na Sim, senhora a unha. gente tem também. A gente não são todas as unidades ainda que tem podologia, Tá. mas algumas unidades já têm o serviço de podologia. Então, principalmente nessa parte, né, de atleta, existe a podologia preventiva que é super benéfica, né, para prevenir mesmo, né, muito Não, pés, fica cheio de calo. fica É. com calo, vive úmido. Né? sim. Então, tem que atuar na prevenção também e também nos cuidados depois, né? A podologia também ajuda em É porque tudo o isso. homem, ele usa mais tênis, né? Mais sapato e fica mais fechado, né? Sim. Porque a mulher, ela pode usar uma sandália, né? Falando de pé, né? Sim, Então, acho que o homem, ele também tem que pensar
nisso, né? Na saúde dos seus pés, Sem né? dúvida, né? Né? Hoje o homem se cuida, né? Muito É, mais. Então, ainda bem. tanto das mãos como dos pés, né? Sim. Às vezes o marido fala, assim, corta minha unha. Eu falei, que corta minha unha? Pode ir lá. Vai lá na loja. E é até engraçado, essa semana eu tava falando, quando a pessoa fala, né, me vê lá na senhora unha e fala, você é dentista. O que a pessoa fica imaginando, né? A dentista na senhora unha. Só que eu falo que tem muito a ver, é muito engraçado. Engraçado não, né? Eu acho que é coincidência ou providência, não sei. Eu falo que nada que a gente faz durante toda a nossa jornada é em vão, né? Sim. Eu falo que a questão dos processos vem muito do meu mestrado, da minha experiência, né? Com a parte de trabalho científico, essas coisas todas. E também a questão da odontologia, porque, assim, com o tempo, a gente foi estudando que tudo que é feito na unha é exatamente como é feito no dente. Naquela questão de alongamento de unhas, os produtos, eles são muito, não falo nem similares, eles são idênticos. Os passos são idênticos, os produtos que se aplicam, só que o que acontece? No dente, a gente tem é muito difícil o acesso e a gente trabalha em meio úmido. Nas mãos, não, nas unhas, não. A gente já consegue ali, para quem dera sejam os dentistas, o sonho de todo dentista é que os dentes fossem na ponta dos dedos, né? Conseguisse trabalhar ali. Nossa, tem que colocar e virar e botar. Tem, o dentista... Então, inclusive, o dentista acaba tendo muito problema de coluna, né? Fica assim, por essa né? questão. E na senhora unha, todo o nosso ponto de atendimento, ele já tem também essa nossa visão da odontologia, dessa ergonomia de trabalho. Então, as nossas profissionais, elas não atendem no mesmo equipamento que se atende nos salões, que é aquela cadeirinha pequenininha, baixinha, que vai para lá e para cá. Então, as nossas profissionais, ela tem um ponto exclusivo de atendimento, onde elas sentam nos mochos, que são os mesmos equipamentos que a gente usa, os dentistas usam no consultório. E aquilo, aquele mocho, ele já é voltado para corrigir a postura do profissional. Então, a profissional ali, ela já automaticamente, ela sentou no ponto de atendimento, ela já corrige a postura dela. Então, ali, essa ergonomia de trabalho, tanto o conforto da cliente quanto o conforto da profissional, ela a gente teve uma atenção muito grande na senhora unha. Tá. Então, funciona muito bem. Você falando assim, a gente vê que vocês se preocupam, né? Com as pessoas que estão ali com vocês, Sim. né? Com os nossos colaboradores. Sim. E eu acho que assim, voltando lá na franquia que eu até investi lá, chegou uma hora que não estava mais a qualidade que a gente esperava do franqueador, né? Então eu queria saber, como que vocês fazem isso, Paulo? Quando o pessoal chega lá, investe na franquia, compra, né? O empreendedor ali. Como que é o modelo de treinamento, tanto para o empreendedor, né, o franqueado ali, né, que comprou a franquia, quanto para as pessoas que vão trabalhar com eles ali também, né, o gerente, a manicure, Sim. a podóloga. O que vocês fazem? Vocês têm um plano, assim, alguma coisa para eles? Sim, na verdade, hoje a gente atua com um software, tá, que é o software, um dos principais softwares de modelo de gestão de rede de franquias, que é o Sultz, é o mesmo software que é utilizado pela Chili Beans. Então, assim, a senhora unha utiliza um software de ponta. Então, assim, a partir do momento que o franqueado, né, ele entra para a rede, ele já tem acesso a esse software. Dentro desse software, ele tem todo um organograma de implantação, que a gente chama da unidade franqueada. Então, ele sabe todos os passos que ele precisa seguir para inaugurar, né? Desde o momento em que ele se torna um franqueado até o dia da inauguração. Então, ali a gente tem dentro também universidades corporativas, só que a gente sabe que o franqueado, muitas vezes, ele não vai acessar todo esse sistema e muitas vezes ele até acessa, mas chega lá tanta informação que ele fica, né, perdido. Então, a gente tem dentro do escritório, né, o nosso departamento de implantação, que acompanha todos os passos com o franqueado. Então, a tal dia, no dia, tipo, vamos colocar lá, dia 10. O dia 10 é o dia que o franqueado tem que tá com o contrato do ponto comercial fechado. Fechou o contrato, ok, a gente cria as redes sociais e passa para o franqueado fazer a administração dessas redes, para ele estar postando dia a dia, postando o resultado do trabalho. Então, assim, a gente consegue acompanhar cada parte. A gente pega mesmo na mão do franqueado e, ó, vamos lá, agora está na hora de você fazer tal coisa, agora está na hora de você fazer tal coisa. Tá. E a partir daí, a partir da inauguração, ele já muda ali o módulo que ele estava dentro desse software. Ele vai para o módulo de unidades inauguradas. E ali também tem todo um processo que ele precisa seguir, os treinamentos. A escolinha do franqueado. A escolinha, exatamente, porque assim, gestão é uma evolução constante, né? Sim. O franqueado precisa, muitas vezes a gente tem franqueados que já têm essa experiência, né, em empreender, em gestão, mas a gente tem franqueado também que nunca empreendeu a primeira vez.
Sim. Então a gente fica, né, pegando na mão, pegando no pé, muitas vezes também, né? Porque ó, precisa fazer, tem que fazer. Se Tem não dois fizer, exemplos. vai ter problema. E fora esse software, esse auxílio na implantação, a gente tem também, uma semana antes da inauguração da unidade, a gente manda uma treinadora, tá? Que ela passa uma semana com toda a equipe do franqueado, preparando essa equipe para o dia da inauguração e os dias seguintes. Então, o franqueado, ele também acompanha nesse momento que ele conhece tudo de unha. Ele se torna expert em unha. Então, tanto o franqueado quanto a equipe, eles conhecem todos os procedimentos, todos os porquês, todos os motivos, todos os serviços, precificação, tudo isso a gente já entrega pronto para o franqueado. Então, nessa semana de treinamento, a equipe inicial dele se forma e ela, no primeiro dia, no dia da inauguração, ela está prontinha para atender os clientes. E é super legal no dia da inauguração também, depois nas nossas redes a gente costuma postar bastante. As unidades normalmente já inauguram com fila de atendimento. Então o pessoal, a gente vê a necessidade, né, a recorrência do serviço. Todo mundo está precisando fazer as unhas sempre. Sim. Né? Sempre. Então a pessoa passa, vê lá. 100 hora marcada, a pessoa já para e fala, vou aproveitar, é hoje meu dia. E o modelo é um negócio muito interessante também, né? Justamente por conta da recorrência. É um serviço que tem uma validade curta, mas você não tem opção, você tem que fazer depois, né? Uhum. E além disso, a gente tem também uma gama de serviços que a gente fala muito assim, que a gente está transformando o mercado. Por quê? Hoje, o que acontece? As manicures, as profissionais, elas são habituadas a entregar cutilagem e esmaltação, uma unha pintada para o cliente. Na Senhora Unha, a gente tem uma gama de serviços onde a gente entende a dor daquele cliente, né? Minhas unhas são fracas, as minhas unhas não crescem, ou eu sempre quis ter a unha assim, mas eu nunca consegui, porque o formato... E assim, são N pontos que a gente consegue entregar para o cliente um benefício maior. Então, a gente tem uma gama muito grande de serviços onde a gente consegue, além de entregar um benefício, aumentar o ticket médio da operação. Né? Porque se a gente for falar que a gente pinta a unha, você sabe que a gente vai trabalhar com um ticket médio lá embaixo. Então, Muita não é só gente isso. Pinta, né? Então, aí vira uma commodity, exatamente. Né? Então, a gente precisa entender os diferenciais, a gente precisa entender a dor do cliente, o que aquele cliente está buscando, o que aquele cliente está precisando, para a gente poder entregar o melhor ali para ele. E aí, a gente sabe que quando o cliente... É muito legal da gente ver até, porque o cliente, a gente sabe que tem cliente que fecha lá comandas altíssimas, paga, cara, e sai rindo daqui até aqui. Entendeu? Por quê? Ele teve uma entrega, ele pagou por um resultado que ele ficou satisfeito. Então, a gente não tem problema com relação ao cliente pagar ou cobrar o valor que a gente cobra, mesmo porque a gente fala muito... alvo, né? Sim, o nosso valor é acessível. A gente não é porque a gente é um espaço dedicado que os nossos valores são mais altos. Não, nossos valores são acessíveis. Então, as pessoas conseguem utilizar o nosso serviço com frequência. Tá. Você falou de processos, né? E processo vem padronização, né? E deve ser meio difícil você padronizar, por exemplo, hoje 17 franquias, né? Não só... Eu acho que assim, você padronizar os franqueados ali é legal, né? O pessoal que está ali com você, eu acho que tem mais contato. Mas as pessoas que trabalham para eles, que são as manicures, as podólogas, eu acho que elas já vêm com vício de outros empregos que elas tiveram, ou do atendimento que ela faz em casa, né? Como que vocês fazem para tirar esses vícios e que às vezes a manicure, né, ou o profissional que está lá, acha, para que fazer isso, sabe? Sim. Eu não sei se vocês passam por isso. Isso é uma coisa que a gente fala muito com o franqueado, que é a questão de cultura, né? A cultura da empresa, o colaborador, o franqueado precisa viver essa cultura, ele precisa entender o que ele está entregando, o que é que agrega valor ao que ele entrega, para ele não achar que a esmalteria da esquina, da casa, é concorrente dele, porque assim, hoje a gente não tem concorrente no mercado dentro do que a gente faz, dentro do que a gente entrega. Então, quando o franqueado e a equipe, os colaboradores entendem, que a gente fala muito sobre, né, hoje está em evidência, né, essa cultura organizacional, essa cultura da empresa. Quando o colaborador entende, tudo fica diferente, sabe? Essa questão do que ele vai entregar, por que ele está entregando aquilo. Quando a gente fala de biossegurança, a gente fala muito isso para os nossos colaboradores. Não é que a gente está falando de proteção do cliente, porque o cliente, ele vai uma vez por semana cuidar das unhas. Vamos colocar, né, um exemplo. A profissional, ela está o tempo todo
todos os dias Sim, com um em pé diferente contato na mão, uma mão, com os clientes. Então, essa biossegurança também é para ela. Né? Então, quando a gente fala de cultura, quando o colaborador entende isso, todos os processos, eles são seguidos e, assim, a gente não tem problema, entendeu? É claro que a gente tem problemas, né, na rede, porque a gente tem colaboradores que não entendem isso, talvez porque não se atentaram bem no treinamento, não fizeram um treinamento eficiente, mas isso é função do franqueado que está lá, né, na ponta, do gestor, de fazer essa colaborador toda essa cultura, né, pra ele, entender como que aquilo precisa funcionar. Mas tem uma preferência, exemplo, vocês preferem pegar, dá um exemplo, tá? Alguém que já está no mercado e tentar modificar isso, ou é preferência pegar alguém que está iniciando e treinar essa pessoa com a cultura da senhora unha? Tem uma preferência? Então, na verdade, assim, a manicure é uma profissão que ela desenvolve por conta própria, muitas vezes. Ela não precisa fazer um curso, né? Às vezes a pessoa resolve fazer unha e aprende a fazer unha e faz unha muito bem feita. É porque a mulher, a maioria das vezes, também faz a própria unha, né? Em unha. casa. É mais difícil, né? Tem mulher que não consegue, porque a gente tem uma mão direita e uma esquerda. Na hora que vai... direita vai, a esquerda. Então, assim, é difícil, né? Tem pessoas que têm essa habilidade, mas é difícil. Mas a gente tem muitas profissionais no mercado, se colocando no mercado com frequência, e elas não precisam de um curso, não precisam, né? Muitas vezes elas são práticas. Mas a gente consegue desenvolver essas profissionais. Eu gosto muito, eu falo muito, e a gente conversa muito isso na rede, de contratar pessoas e desenvolver talentos, né? Porque você ter um perfil bacana dentro da sua empresa, uma pessoa de boa índole, que está dedicada, que tem interesse, né, em entregar um bom resultado para o seu cliente, isso tem um peso muito grande. Sim. Então, a gente consegue desenvolver essa pessoa, a gente consegue ensinar ela a fazer, de repente, o serviço que ela ainda não aprendeu, que ela ainda não faz, porque a gente tem os serviços básicos e a gente tem muitos serviços que a maioria das profissionais ainda não sabem fazer no mercado. Então, muitas vezes, a gente consegue desenvolver também essas profissionais. No nosso treinamento inicial, todas as profissionais que participam durante os 5 dias, elas aprendem todos os serviços que a gente executa. Mas os treinamentos seguintes, às vezes, a gente nomeia um profissional na unidade para que ele passe esses processos e depois a gente faz uma certificação online para garantir que os processos, né, que ela foi padronizada. E aí acontece que muitas vezes essas profissionais nunca teriam oportunidade de aprender ou desenvolver os serviços que a gente tem para executar ali. Então a gente consegue treinar e preparar essas profissionais para isso também. Sim. Tá. Paula, e falando um pouquinho agora, entrando um pouquinho da parte de vendas, né? Sim. Eu acho que vocês devem auxiliar os seus franqueados ali. E lá na WTND a gente trabalha com 4 pilares, né? E um desses pilares é a retenção. O que é a retenção, né? É fazer com que a pessoa volte e compre nosso serviço de novo, né? Vocês têm algum plano assim para os franqueados para a pessoa chegou lá, fez a unha e tchau? Será que é tchau mesmo ou não? Tem uma retenção ali? Tem um programa de fidelidade? Chamada, né? Tem alguma coisa assim lá? A gente trabalha com um software muito bacana. Não esse software de gestão da rede, mas o software nas unidades franqueadas, onde todos os clientes, eles chegam na unidade, eles são cadastrados em sistema. Então, esse cliente que é cadastrado em sistema, né, vocês sabem mais do que a gente, é o cliente que a chance dele voltar para o espaço é a maior chance que a gente tem ali. É mais fácil ele voltar do que você captar um outro cliente. Sim. Então, esse cliente, e dentro do nosso software, a gente tem todo o histórico de cliente e a gente consegue relatórios. Então, por exemplo, a gente orienta muito o franqueado, porque assim, a parte de gestão, ela é muito forte, ela precisa ser muito forte em qualquer negócio, a parte de vendas, né? Porque a gente fala que venda é a única profissão que existe, né? Se a pessoa não souber vender, ela pode fazer qualquer coisa que ela não vai evoluir, não vai performar. Então, dentro desse software, a gente tem tudo que aquele cliente já comprou, em todo o histórico dele. A gente tem o ticket médio dele em cada visita, a gente tem o ticket médio dele no mês, e a gente consegue relatórios de clientes, por exemplo, assim, eu quero os clientes que utilizaram tal serviço estão no prazo de retornar. Todos os nossos serviços eles são cadastrados com prazo de retorno. Então a gente sabe que a cliente que fez alongamento com fibra de vidro, ela precisa retornar a cada 20 dias. Então, toda segunda-feira é o dia que eu vou entrar no meu software e eu vou pegar o relatório dessas clientes que estão dentro do prazo de retorno. E eu consigo falar diretamente com essas clientes. Então,
essa taxa de retorno do cliente, ela é muito importante, porque você fidelizando esse cliente na unidade. E para isso, o que a gente tem? A gente tem as promoções também da semana, né? Então, a gente consegue trazer o cliente num dia de promoção, né? Que a gente já consegue atrair ele para pagar mais barato e ter a manutenção do serviço dele para ele manter as unhas saudáveis e o serviço bem dentro Assim, daquela os da dados expectativa. salvam, né? O contato de você ter alguém que comprou, voltou e depois poder chamar com downsell, né? Que a gente chama. Sim. Sim, e o próprio sistema ele tem um módulo de marketing, onde a gente consegue fazer ações para os clientes. Eu quero os clientes que vieram em junho. Depois disparar mensagem massa, esse Mensagem, tipo de coisa. SMS, ele Essa tem isso também. comunicação é feita por onde? É SMS, WhatsApp? Então, o sistema ele tem SMS, WhatsApp e e-mail. A gente consegue fazer essa comunicação com o cliente direto do sistema com os clientes que já visitaram a unidade. Tá, legal. Então, o cliente ali para ele fidelizar é o pós-venda, né? Que a gente fala, o pós-venda ele é mais importante até do que Porque ele dá mais retorno, a própria né? venda, né? Porque é o que você consegue incrementar ali todo mês, né? Você mantém aqueles clientes fixos e os novos são os que vão fazer a unidade estar cada dia performando melhor. Sim. Tem algum modelo de recorrência lá? Por exemplo, eu faço minha unha toda semana. Mulher faz unha toda semana, não sei. Eu acho que é mais ou menos, né? Uma semana, 10 dias ali, né? Tem mulher que faz unha 2 vezes por semana. Então. Quer manter Tem algum esse- modelo lá de recorrência? Por exemplo, você paga X por mês e você pode vir aqui. Então, essa Já é uma, tentaram, na não? verdade, é um spoiler, né? É um modelo que a gente está desenvolvendo agora, que é um modelo de assinatura, Ah, legal. né? Então, ninguém sabe ainda, vou ter que... Eu tô falando aqui agora. Ixi. E quando a gente fala, o franqueado já fica doido. Não, mas quando que vai? Quando que vai? Então, assim, a gente está finalizando esse modelo de assinatura Tá. para que a cliente que quer utilizar o serviço, né? A gente tem lá 3 pacotes, desenvolvendo 3, 4 pacotes de assinatura para aquela cliente que quer utilizar e não quer se preocupar que quando que ela vai, se vai pagar, quanto que não vai ser. Então, assim, a gente está desenvolvendo, sim, esse pacote de assinatura agora e lançando também na rede um sistema de fidelidade. A gente já tem um sistema de fidelidade, né, que funciona lá, cada 10 visitas ganha um procedimento, mas agora a gente está lançando o chama Fidelidade 10, onde os clientes que voltarem em até 10 dias, que na verdade é o prazo que o cliente costuma voltar, ele ganha 5% de desconto no serviço que ele vai utilizar. Então, como que funciona isso? Pelo software, a gente encaminha uma mensagem de WhatsApp, e como que ele comprova que ele vai estar participando dessa promoção? Ele só apresenta a mensagem que ele recebeu no dia da Se visita. ele recebeu é que ele tá voltando, né? Tá. Então, E sempre ele vai ter esse 5% ou não? Sempre. Ah, legal. Sempre vai ter esse 5% dentro do retorno de 10 dias. Tá. Né? Então, se aquela mensagem lá estiver dentro do prazo e está tendo uma adesão muito bacana, o pessoal está gostando bastante, porque assim, é um serviço que você já vai utilizar. E você ainda Então, se vai pagar você mais tiver barato. um benefício, Não, eu acho maravilha. que a melhor estratégia comercial que existe é o desconto. Não... Você pode fazer o que você quiser. O Sim, desconto, a fidelização, ainda mais um desconto, né? Eu falo, o desconto ele beneficia o cliente, mas a fidelização beneficia o franqueado, Sim. né? Então, a gente une ali os dois, o B2B e o B2C, os dois ganhando Todo ali. mundo ganha junto. Né? É a prosperidade. Quando Sim. um ganha, o outro também ganha, e assim A vai. recorrência é legal também, né? Sim. Hoje em dia. Porque você já utiliza o serviço, né? Igual, sei lá, Netflix, qualquer coisa que você paga ali recorrente. Uhum. Você nem sabe se vai cobrar do cartão, se não vai. Você está Sim. assistindo, você está consumindo ali, né? Eu acho que isso vai... eu até perguntei por causa disso, porque eu acho que é uma boa estratégia, né? Sim. Já que as clientes sempre estão lá toda semana ali. Então, a gente tem um Mas recorrente. aí eu acho que não vai ser o caso, não de pagar e não usar, porque a mulher adora fazer unha. Ela adora fazer Vai unha, todo ela dia, vai. né? É o momento. E assim, a gente fala que na Senhora Unha, ela é diferente dos outros espaços, porque o atendimento ali ele é focado. Cada profissional fica com a sua cliente no seu ponto de atendimento. Não é aquele ambiente barulhento. Sim, sabe? falei, é muito legal. Você chega lá, é tudo padronizadinho, uma cadeira aqui, outra ali, aí tem... todas, cada uma com o seu sim. material, nada muito tipo assim, legal. acabou tal coisa, me empresta tal coisa. Não, cada uma tem o seu espaço de trabalho, Seu então processo certinho funciona ali, muito bem. Uhum. né? Sim. Tá. Bom, acho que a gente já está indo para o final, mas tem mais algumas perguntas aqui. Vamos lá. Quais dicas, ô Paula, você dá para quem quer abrir um negócio no ramo da beleza?
né? Quando você abriu a Senhora Unha lá, você já contou bastante da história aqui, mas, por exemplo, eu sou empreendedor, né? Eu gosto de me cuidar também, a minha esposa também gosta, então assim, eu acho que eu posso abrir alguma coisa, mas será que eu posso, né? Então o que você pode passar para essa pessoa que está ali, é empreendedor e quer abrir alguma coisa, e também já emendando, por que ele tem que abrir, ele abre, não, é uma pergunta para ele agora, né? Ele abre o dele ou ele investe em uma franquia? Né? Sim. Eu sou suspeita, né, para falar uma coisa dessa, mas eu acho assim, quando você empreende com uma franquia, não estou falando nem só da minha, quando você empreende com uma franquia, você começa, no mínimo, 3 anos à frente de quem começou do zero. Porque você já começa com todos os processos prontos. Pensa você ter que fazer desenvolver uma lista de serviços que você vai entregar, precificar. Hoje ninguém sabe precificar. As próprias profissionais hoje do mercado, a gente começa a entregar serviço e fala, gente, mas a pessoa não está ganhando dinheiro. Não está ganhando dinheiro. Não faz sentido fazer um alongamento de unha por R$80. Porque ela demora ali um tempo para fazer. Então, assim, as pessoas não precificam o próprio tempo de trabalho. Não é só o material. Não é material, né? é o tempo de trabalho. Então, o tempo que você se dedica a entregar aquilo ali é o mais caro. Sim. E é o que a gente fala também para as nossas clientes. O que a gente... a gente até está com um slogan novo que ficou muito forte, ficou muito bacana, porque assim, cuidamos das suas unhas e dos seus ativos mais preciosos, sua saúde e seu tempo. Então, na Senhora Unha, a gente não está só cuidando das suas unhas, a gente está cuidando do seu tempo também. A gente está otimizando o seu tempo para você utilizar o seu tempo com o que realmente importa, para ficar com a sua família, para fazer qualquer outra coisa. Menos ficar lá esperando uma profissional terminar de atender, para chegar no seu horário, menos parar de fazer tudo o que você está fazendo para ir até um compromisso, para agendar aquele compromisso. Então, o tempo e a saúde não tem preço. Né? Então, é a questão do valor agregado. Então, a pessoa que resolve começar o próprio negócio ou, né, empreender com franquia, ela não vai gastar um tempo desenvolvendo mesmo aquele modelo de negócio. Ela já vai sair com o negócio pronto. E, a partir dali, ela vai se preocupar. Primeira coisa, marketing. Né? Então, ela precisa trazer, ela precisa ser vista, precisa mostrar para a região que ela está inserida ali naquele ponto, né? Onde ela... Sim. Colocou a unidade dela. Então, eu preciso aparecer ali. A franquia também faz essa ação, mas cada unidade precisa trabalhar de forma local, mostrar como que funciona o dia a dia, humanizar, né, esse lado da unidade franqueada. E também ela vai focar na parte de gestão. Né? Então, ela não vai precisar se preocupar se ela vai testar um produto da marca X, da marca Y, não, porque a gente já testou e a gente fala, olha, pode comprar essa que essa funciona. Encurta muito o caminho, né? Os erros que ele teria, ele não vai ter mais. Não tem. A gente já errou também. tudo que a gente tinha para errar, a franqueadora erra, a franqueadora testa, a franqueadora mostra o caminho, trilha o caminho, né? A gente já trilhou o caminho. Vale a pena pagar aquele valor, porque você está comprando, aí você falou, está comprando o tempo. Sim, né? Sim, é o tempo. Você sai 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu acredito que sejam 5 anos à frente. Você entra para fazer gestão. Sim. Né? Você começa o negócio já fazendo dinheiro, focado em vendas, focado em desenvolver sua equipe, focado em desenvolver pessoas. E a equipe, só uma pergunta, a equipe ela já vem pronta? Vocês levam uma equipe já? Ou quando um franqueado vai abrir, vocês procuram na região profissionais? Não, na verdade, essa a gente é uma função que a gente, inclusive, fala para o franqueado. O perfil do colaborador, ele tem muito que se identificar com o perfil do franqueado. Então, não adianta eu ir lá escolher uma equipe para trabalhar com um franqueado que tem um perfil diferente do meu. Entendeu? Então, eles precisam se identificar e aí desenvolver, formar essa equipe. O treinamento a franqueadora oferece. Mas a parte de recrutamento e seleção é com o franqueado, porque precisa ter essa identificação. Eu já conheci um franqueado, uma franquia de cabeleireiro. Né? Todo Shibata tem um desses. Eu conheci um franqueado, ele falou que a franquia já traz as pessoas. Tá. Só que eu falei, mas como? Eu falei, mas e se você não gostar da pessoa, se os valores não baterem? Exatamente. Entendeu? Precisa ter essa identificação, porque é o lugar que a gente vai ficar mais tempo junto, né? Então, faz sentido. A gente precisa ter esse... Você falou um pouquinho de marketing ali, ô Paula. Como que vocês fazem nesse início, né? O cara foi lá, comprou a franquia, começou a empreender ali. Vocês já têm um modelo de marketing ali que vocês fazem, tanto... Tipo ou ele pode pegar...
marketing digital, qualquer tipo de marketing, né? Um outdoor, ou uma panfletagem, ou, sei lá, canais, né, de divulgação. Você já tem um modelo pronto para esse franqueado ou não? Ou cada um faz o seu Sim, na ali? verdade, assim, a gente entrega, né, as redes sociais, o perfil do Google. Inclusive, no Google, o nosso sistema já direciona o cliente. Então, as avaliações do Google têm um peso muito grande nas unidades sem hora unha. Então, o franqueado e o colaborador, ele precisa entregar um bom resultado, isso é muito legal, mas a gente entrega isso para o franqueado e a condução das redes sociais é do franqueado. Tá. A gente tem a opção, né, dele estar contratando uma agência, né, que a gente pode, a gente homologa uma agência e aí ele tem a opção de contratar direto essa agência, ou ele pode escolher uma agência da preferência dele, de repente ele tem alguém da família que empreende no marketing, e ele também pode fazer essa gestão, mas precisa ter um investimento em marketing de 3% do faturamento, isso previsto em contrato, de 3% do faturamento, porque isso garante o retorno, né? E essa evolução constante da performance. Legal. A gente sabe que marketing é 90% de qualquer negócio. A pessoa não tem essa visão, não tem essa dedicação. A galera vê o marketing como um investimento sem retorno, mas muitas vezes é o que dá mais retorno. Na verdade, as pessoas não veem o marketing como um investimento. Custo, né? Vê como um custo, né? E isso a gente fala bastante para o franqueado. Marketing não é custo, marketing é investimento. Porque aquilo lá vai te voltar de uma forma muito maior. Às vezes o cara quer investir o mínimo ali para ter o máximo de resultado, né? Bastante gente vem até nós e fala, quanto que eu posso investir? Qual é o mínimo que eu posso investir com vocês para ter um resultado legal? E assim, não adianta achar que a gente mesmo vai fazer, eu vou fazer o marketing do meu negócio e vai ser tão eficiente como se um profissional fizer, né? Porque as coisas evoluem, mudam muito rápido. Sim. Então, você não pode ser bom em tudo, né? Não dá, você precisa saber um pouquinho de tudo, né? Como gestor, a gente tem que saber um pouquinho de financeiro, um pouquinho de contabilidade, um pouquinho de tudo, mas quanto mais a gente conseguir delegar para pessoas, né, específicas, até porque a gente também foca muito em especificidade. Eu acho que cada um é bom naquilo que faz, né? Então, dá a César o que é de César. Tá, legal. E assim, a gente falou marketing ali, mas o marketing mais digital, né? Sim. Esse marketing de rede social, de Google, né? Um marketing mais digital. Mas se o cara, ele comprou lá, ele quer fazer um marketing, sei lá, de divulgação, de influencer, ou ele quer fazer um marketing ali offline, né, também, ele pode fazer isso ou não? Pode. A gente orienta todos os caminhos, tudo que ele pode fazer. Então, assim, por exemplo, influencer, super bacana, né, para divulgação local, panfletagem. Normalmente, empreendimentos, shopping, galeria, eles já têm, né, um pack inicial lá de marketing. Então, ele pode divulgar nos banheiros do shopping, e aí a gente auxilia com essa identidade, com essa forma de divulgar. Então, assim, a gente está sempre junto com o franqueado. Quer investir em marketing? Carta branca. Carta branca. Isso é bem legal, porque eu já conheci algumas franquias que não podia trabalhar com mídia. Você, no máximo, podia fazer um marketing estratégico em eventos, nem influencer podia. Eu pensava que todas as franquias eram assim, então a sua é liberada. Na verdade, assim, não é carta branca porque tem essa identidade. A gente precisa tem que manter um padrão, né? Manter um padrão, uma postura da marca. Mas, assim, o marketing é sempre bem-vindo, né? Não tem... Muito pelo contrário. É necessário, por contrato, precisa ter esse investimento em marketing. Isso é legal. Né? Então... É muito importante, essencial, né? Sim. Bom, a gente já está passando do horário, Paula. Antes de agradecer aqui a sua presença, né? Eu queria que você falasse... Eu sempre agora vou deixar no final uma frase ou o que a pessoa convidada acha sobre essa frase, né? E eu escrevi aqui, né? O que é sucesso para você? Né? Eu estava vendo outro podcast ontem e eu achei bacana isso, né? Porque a gente busca ali o sucesso... empresarial, um sucesso espiritual, familiar, né, saúde, tudo. Tudo a gente está buscando o melhor, né? Então, o que é o sucesso para você? Para mim, sucesso é a gente curtir a jornada, sabe? Eu acho que quando você quer buscar uma coisa que está muito distante, quando os seus objetivos estão muito... não digo nem só distantes, mas sempre quer uma coisa que não está aqui dentro, né, do que você está vivendo hoje. Se você estiver vivendo uma coisa que não está dentro das oportunidades que estão aqui hoje para você, eu acho que a gente não está tendo sucesso. Então, se você não consegue conciliar, né, tanto a sua família como o seu trabalho, se você não consegue curtir esse processo, eu acho que a felicidade, o sucesso, ele tá num patamar que você dificilmente vai alcançar. Então, a gente precisa curtir a jornada, precisa... eu falo muito a questão de cultura e eu falo assim, eu vou
nas minhas unidades, eu vou fazer minhas unhas, eu levo meus filhos, eles vivem também a senhora unha, eles falam da senhora unha, eles contam para os professores na escola, inaugurou legal. mais uma senhora unha, uma senhora unha. Inclusive, hoje a gente já está em 7 estados do Brasil. Então, eles contam, mãe, Pro, vai abrir uma senhora unha em Fortaleza, Pro, vai abrir uma em Belém do Pará. Então, assim, eles vivem isso junto com a gente. Então, acho que sucesso é isso. Sucesso é você ser feliz dentro do que você está fazendo e curtir o processo. Sucesso não é só o dinheiro, né? Não. Eu acho que sucesso ele tá atrelado a tudo ali, né? Sim, Você ser Alva, feliz nem falei de dinheiro, né? Sim, então. Não é o dinheiro, na verdade. Não. Não é só, né? Não é o dinheiro, né? Às vezes também, às vezes pode mudar muito, né, de pessoa pra pessoa. Tem gente, então, tem gente que gente- vê sucesso com dinheiro, né? Tem muita gente que vê. Sim. Bom, acho que é isso, Paula. Obrigado por ter participado com a gente aí. Como eu falei pra você, né, no começo, como eu falo pra todo mundo, a gente quer trazer o pessoal aqui que agregue, né, que mostre o que passou, a superação ali, o empreendedorismo, né, e acho que você passou bastante coisa aqui pro pessoal, que eu tenho certeza que vai assistir a gente. E é isso. Muito obrigado. Legal, eu que agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Me coloco à disposição também, inclusive. Eu falo que eu desenvolvi um negócio que não tinha, né, que não era da minha área, mas eu sei que muitas profissionais, inclusive, né, passam por essa dor de saber o que é certo, o que é errado, e o que fazer, o que não fazer. Então, não é porque eu atuo nessa área que eu não vou ajudar alguém que quer empreender nessa área. Sim. Então, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, eu gosto de ajudar, eu gosto de falar sobre, eu gosto de analisar o que está acontecendo, o que pode melhorar. Então, né, uma profissional que estiver querendo abrir um negócio próprio, empreender na área, eu me coloco à total Isso é disposição legal, então já aqui para deixa o ajudar. seu... Hoje em dia todo mundo é um arroba, né? É Então verdade. deixa o seu arroba já pro pessoal, porque quem quiser alguma, sei lá, eu tô abrindo alguma coisa, né? Eu tô... Uma dica, né? Uma dica, Sim, eu tô à um disposição. encaminhamento. Deixa o seu arroba aí. Meu arroba é paula.c.faria. Tá bom? Estou à disposição. Legal, Vamos Paulo. bombardear de mensagem. Então é isso, galera. Obrigado aí por vocês terem acompanhado até o final, né? Pra quem ficou até aí. E agora eu vou lá na Senhora Unha tratar o meu pé. É isso aí, bora lá. Tá bom? Valeu, obrigado. Obrigada, tchau, tchau.